Paz de Cristo para os irmãos, para as irmãs. Boa noite a vocês. Que Deus nos abençoe nessa noite. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia novamente para a gente fazer uma leitura junto. No livro de Êxodo, capítulo 16. Quero dar continuidade aqui à leitura que foi feita aqui no início do culto. Êxodo, capítulo 16. Que Deus abençoe você que está em casa, em nome de Jesus, com a sua família. Que Deus abençoe você no trabalho. Êxodo capítulo 16. Eu quero ler com vocês aqui, a partir do versículo 19. Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 19. Que Deus possa falar conosco nessa noite por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Fala assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quando podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, pois gomeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, e nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até aqui, irmãos. Quero que você ore comigo. Em nome de Jesus, ore por mim, ore por você. Pai Santo, Pai Celestial, Pai amado, meu amigo Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia sobre nossa vida, Senhor. Pedimos Tua graça, Teu perdão sobre nós. Pedimos a luz das Escrituras para nós nessa noite, que a gente possa compreender o que vai ser falado aqui nessa noite. Que seja a Tua boca falando conosco, Senhor, por meio das Escrituras, usando a minha vida. Eu me entrego em Tuas mãos, eu me coloco em Teus braços. Que o Senhor me use segundo a Tua vontade, Senhor. Perdoa os meus pecados. É bom poder falar do Senhor. Eu fico feliz ao falar do Senhor, mesmo sabendo que eu não sou merecedor, Senhor. Eu me coloco à Tua disposição. Que o Senhor nos abençoe como congregação, como irmãos, como família do Senhor. Eu te peço, se há alguém aqui, Deus, um coração que está querendo te ouvir, a Tua palavra, as pessoas que estão em casa, que o Senhor nos abençoe, Senhor, que a gente possa estar atento a cada palavra ministrada, a cada frase, e que Teu Espírito Santo venha inundar nosso ser, como nós cantamos a canção anterior, como nós declaramos que Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Eu te peço que o Senhor quebrante nosso coração ao Teu, nos ajuda a nos entregar por meio da palavra, que possamos estar com o nosso coração aberto, nossa mente aberta para Te ouvir, que o Senhor venha fazer aquilo que Tu queres nessa noite, Senhor. Nos colocamos à Tua disposição, Espírito Santo. Fica à vontade no nosso meio, em nome de Jesus, e afasta todas as coisas do maligno, todas as coisas que não Te convêm, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu Te peço, Te agradeço, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A gente refleti muito sobre essa palavra, irmãos. Eu queria que você pensasse junto comigo, com o texto aberto, sobre esse tema de hoje aí. Um Deus que desconheceu o seu povo por um momento na sua trajetória. Aliás, um povo, né, ao contrário, que desconheceu o seu Deus, tá bom? Deus sempre nos conhece, sempre sabe de nós, das nossas intenções, som dos nossos corações. Deus sabe de tudo, né? Mas um povo que desconheceu o seu Deus por um momento na sua vida. E eu estou falando assim isso para você, irmãos. A gente conhece Deus de verdade, irmãos?
Você conhece Deus de verdade? Realmente você conhece Deus? Se eu perguntasse para você quem é Deus para você, como você descreveria quem é o seu Deus para mim? De repente chegasse uma pessoa que não conhecesse Deus, chegasse para você e dissesse, olha, me apresenta quem é o teu Deus. Como você explicaria para a pessoa que não conhece o seu Deus, quem Ele é para você? E eu falo assim de verdade, realmente, irmãos, porque durante a trajetória aqui do povo no deserto, teve esse momento que eles não conheceram de fato a pessoa de Deus. Esqueceram de alguns feitos do Senhor, é um texto conhecido nosso, e isso acontece também nos dias de hoje. Se a gente for pensar, refletir junto, às vezes nós desconhecemos ou esquecemos, né, quem de fato é o nosso Deus. Não sei se você já prestou atenção ou se você já assistiu. Você lembra daquele seriado lá do Chapolin? Não sei se vocês, talvez aqui o pessoal de 80, 90 para cá, até uns 2000 e um pouquinho, né? Pegou esse seriado aí, eu nem sei se tem ainda hoje. Mas aquele personagem lá que faz o Chaves, faz o Chapolin. Estou falando isso porque o que é que tem a ver, irmãos? Para que a gente venha pensar. E às vezes eu olho assim e vejo como se, igual o povo aqui, no Êxodo 16, capítulo 16, o povo no deserto. Parece, irmãos, que a gente tem um Deus que está só para nos acudir nas horas difíceis, né? E a gente desconhece o relacionamento diário, a vida diária com Ele. É mais ou menos aquela frase que o personagem lá diz, né? Ele diz, a pessoa quando está em apuros diz, quem poderá me ajudar? Quem poderá nos socorrer? Aí aparece o cara na cena, né? E diz, eu, né? Sou o herói aqui, né? Chapolin. E às vezes eu tenho essa sensação. E o povo também disse isso, sabia? Está lá no Números 11, depois a gente vai ver aqui. Quem pode nos ajudar? Quem pode nos dar de comer agora, em meio a esse deserto? E às vezes eu tenho essa sensação, que parece que a gente esqueceu quem é Deus. Quem o Senhor é para nós. E eu falo assim, irmãos, porque o personagem desse seriado aí, ninguém sabe da vida dele. Alguém já assistiu algum entre as séries lá, que se repetiam pra caramba, né? Repetir, sabia de cor, assistia e achava engraçado, nem sei porquê. Mas, pessoal, ninguém sabia da vida dele. Parece o cara em cena na hora de apuros, acude alguém, participa da história de alguém, mas depois sai de cena. Por isso que eu estou falando, parece que Deus é assim, para algumas pessoas, para algum povo, para alguma comunidade, Deus aparece em cena na hora de dar socorro, mas ninguém sabe quem Ele é. Parece que a gente desconhece o que Ele fez na nossa vida lá atrás, antes de chegar no deserto, a ideia do Egito, que os milagres, os feitos que Ele fez, digo para a nossa vida também, parece que a gente esquece o que Ele fez anteriormente em algum episódio da sua vida, e a gente vive, Deus nos acuda, quem poderá nos socorrer? Aí Deus aparece, eu, o Senhor dos Exércitos, né? O Deus Todo-Poderoso. E eu falo para vocês, porque se a gente for olhar aqui o texto, irmãos, Êxodo capítulo 16, eu queria que você prestasse atenção comigo aqui em alguns versículos. Aqui o texto relata quando o povo começa a murmurar, se você prestar atenção comigo aqui a partir do versículo 1, que partiram de Elim, de toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Não completaram nem 2 meses. Nem 2 meses. Acabaram de sair do Egito, toda a congregação do povo de Israel parou ali entre Elim e Sinai, né? Que o Sim é uma parte do deserto ali que fica entre uma extremidade do Sinai e a extremidade de Elim. E nem 2 meses completaram ali, eles acamparam um arraial, todas as tendas e ficaram por ali. 2 meses após sair do Egito, quase 2 meses. Aí no versículo 2 vai dizer que toda a congregação, presta atenção nessa frase, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Não foi uma parte da congregação, irmãos, foi toda a congregação. Milhares de israelitas, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Aí o versículo 3, eles vão dizer o seguinte: dissem os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito,
Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos de pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Quase 2 meses, maravilhas, mar aberto, pés enxutos, destruição dos soldados egípcios, os seus cavaleiros, suas cavalarias e por aí vai. Nem 2 meses o povo já estava murmurando contra Moisés e Arão, mas era uma afronta contra o próprio Deus, a gente percebe aqui. Aí a gente vê no versículo 4 que Deus dá uma resposta já, imediata, sendo que eu queria que você prestasse atenção no seguinte. Acompanhe comigo aí Números capítulo 11, se você puder abrir sua Bíblia. Vou abrir junto com você aqui também, Números capítulo 11. Passa um pouquinho, acompanhe aí você também que está em casa, Números capítulo 11, para você entender também uma outra parte desse mesmo relato. Para a gente mergulhar nesse texto aí, que Deus venha nos abençoar, tá bom? Números capítulo 11. Narrado também por Moisés. Olha que interessante, irmãos. Mesmo Deus, a gente sabe que Deus derramou o maná sobre o povo, o maná veio do céu. Deus concedeu misericórdia ao povo, é uma história conhecida que a gente tem conhecimento. Mas mesmo depois do maná, olha só o que acontece em Número capítulo 11. Eu vou ser bem específico aqui no texto. Vou ler aqui a partir do 4 para você. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a carne a comer? Sabe que eu falei o negócio do Chapolin, foi por causa disso. E agora? Quem nos dará comida, né? Quem nos dará carne a comer? Aí olha que interessante, irmãos, versículo 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. E agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Agora o maná já veio. E agora está reclamando do maná descido do céu. E agora o povo quer carne, está lembrando do pepino, do melão, está lembrando das coisas lá, dos peixes, de graça. Tempo se passou, outra murmuração, outro questionamento. Aí o que é que Deus faz? Entra, aliás, antes de Deus agir, Moisés entra em cena. Se você vê no versículo 2, antes do povo falar isso, Moisés fica transtornado, fica preocupado, fica cabisbaixo, fica chorando pelo povo, porque o povo está lamentando, os pais de família entre as tendas, lamentando a questão familiar, a questão do maná agora, já aqui propriamente dito, né? E Moisés vai falar com Deus a partir do versículo 10. Irmãos, olha que Moisés, se você nunca prestou atenção nisso, preste atenção nisso. Moisés vai falar com o Senhor no versículo 10. E Moisés vai, eu não vou ler tudo aqui, você pode ler ou em casa ou aqui se quiser, mas disse o Senhor a Moisés, aliás, disse Moisés ao Senhor no versículo 11, por que fizeste mal a teu servo? E porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva no teu colo, como a ama leva, a criança que mama, e a terra que sob juramento prometeste a teus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, pois é pesado demais. E o texto vai dizer, se assim me tratas, mata-me de uma vez, e eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Vocês tinham prestado atenção nisso, que Moisés tinha pedido para morrer? Ele não estava aguentando o fardo do povo, o peso do povo, o lamento do povo? Mas na frente um pouquinho Deus trata Moisés, a partir do versículo 16. Está pesado, Moisés? Prepara aí 70 anciões para te ajudar em cada tribo, em cada região, na comunidades aí. Deus dá socorro a Moisés. E no versículo 31 até o versículo 35, fechando o Números 11, Deus manda as codornas, né, a carne ali, a ave ali representada que veio de uma outra extremidade da terra, e manda e atende o povo, porque o povo achou pouco o maná, o pão, e agora quer carne. E manda a carne para o povo. Sendo que aconteceu um fato curioso aqui.
Se você for prestar atenção aqui a partir do versículo 32, do capítulo 11 de Números, levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite e o outro dia recolheu as cordonizes, e o que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo da comida dos egípcios. Você consegue entender o que a gente leu? O povo colocou na boca, a ira do Senhor veio sobre aquele povo que desejou lá o passado. Desejou as coisas lá, achou pouco o maná, achou pouco o pão. E Deus havia já prometido, e eles questionaram, e agora eles comem, e antes de comerem, a ira do Senhor consumiu e foram enterrados naquele lugar. E foi grande a miséria naquele lugar, irmãos. Por que eu estou falando isso para você? Volta aí para Êxodo 16. A ideia foi você entender esse contexto aqui. Porque nesse momento, irmãos, eles desconheceram quem era Deus. 2 meses, uma memória curta. 2 meses, irmãos, nem completou. Esqueceu quem era Deus. Você acha pouco o mar abrindo, né? As maravilhas de Deus, abrindo, fazendo. E que me chama a atenção aqui, irmãos, em Êxodo capítulo 16, versículo 3 que a gente leu, esse desejo, né? Antes tivéssemos nós morrido lá atrás no Egito, porque era muito melhor morrer pela mão do Senhor, mas eu preferia estar sentado às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Trouxeste aqui para morrer nesse deserto, Moisés? Sabe o que eu aprendo, irmãos? Sabe o que o povo me ensina aqui nesse texto? Que é muito melhor, de repente, uma escassez com Deus do que uma mesa farta sem Deus. É muito melhor, às vezes, faltar algo, mas a gente tem a presença de Deus, do que ter as coisas que a gente precisa e necessita aos nossos olhos, mas Deus está ausente disso. Vocês lembram quando a gente encontra um profeta ali dizendo que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, se lamentando pelo povo? Pois é, o povo estava lembrando a memória dele estava na comida, a memória dele estava nos benefícios que aquilo tinha. De fato, a gente percebe que eles não queriam voltar para uma escravidão, mas eles queriam aquilo que estava faltando para eles naquele momento, sendo que esqueceu a presença daquele que poderia suprir as necessidades deles. Poderiam ser a provisão para eles, atender assim como atendeu a saída dele do Egito, concedendo graça a todo o povo. E eu observo aqui, irmãos, tem gente que troca a presença de Deus por coisas superficiais. Coisas como aqui, a gente percebe aqui um lamento, total lamento. E eu fico pensando nessa frase que eles disseram: quem poderá nos dar de comer? Quem poderá nos dar de comer? Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Deus aparece. Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Aí Moisés fala com Arão, e é dito para todo o povo que Deus tinha instruído. Sendo que no versículo 12, irmãos, Deus diz assim: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui está a questão, irmãos, para hoje, para nós. O que é que o povo precisava saber? Que Deus é Deus. Eles desconheceram o Deus deles naquele momento. Sabereis, eles não estavam sabendo. As circunstâncias colocaram nele cegueira, né? Estavam olhando para os benefícios, olharam as circunstâncias, olharam o deserto do Sinai, né? Entre o Sinai,
vales e tal, sinônimo de seca, a falta. Se olhar um pouquinho anterior do capítulo 16, eles estavam reclamando por água, a água era amarga. Deus foi lá e fez a água ser doce. Aí agora reclamando da falta de pão, Deus proveu o pão, depois reclamar da falta de carne. Irmãos, saber que eu sou Deus. O povo esqueceu quem eu sou. O povo esqueceu, a congregação de Israel esqueceu o que eu sou. E qual é o objetivo, irmãos, de Deus mandar o maná e atender o povo com a sua misericórdia? Porque foi pura misericórdia aqui. Você vai ver a partir do versículo 4, finalzinho, diz que para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus estava querendo colocar o povo para mostrar para o próprio povo, porque ele já sabia. Toda vez que Deus coloca alguém em prova, não é para mostrar para ele, porque ele já sabe. Mas para mostrar para a própria pessoa que ela não está sendo capaz de ser um servo como Deus quer que ela seja. Para ser uma prova para ela mesma. Não é uma prova para Deus. Para que eu possa colocar o povo em prova, tipo ser um espelho, sabe? Está vendo? Você não foi capaz de cumprir isso aqui. Você não foi capaz de obedecer isso aqui. Você não tratou com a devida importância isso aqui. Você achou que isso aqui era coisa boba que eu estou falando para você. Ou seja, Deus estava querendo ver se ele tinha lugar para aquele povo. Como estava o coração daquele povo para com Deus falou, os detalhes, as instruções para que Deus falou com o povo. E o povo estava nem aí, irmãos. O povo estava nem aí. Disperso com o que Deus estava falando. Queixando com Moisés e Arão. Coitado de Moisés e Arão. Pesado, aquela carga, tem que ter ajuda para ajudar Moisés e Arão. E ali Deus está fazendo uma maravilha no meio desse povo. Mas eu quero compartilhar com vocês, irmãos, pelo menos 3 coisas que a gente aprende aqui nesse texto. Grava aí, em nome de Jesus. A primeira delas, irmãos, o que é que o maná de Deus, o que é que o maná de Deus nos ensina aqui para nós? Você pode observar comigo aí a partir do versículo 4. Que Deus está promovendo o maná é para que o povo pudesse confiar nele. O povo pudesse estar voltado, uma fé voltada nele. Saber que ele é Deus. Observe que no versículo 4, que eu já li parte dele aqui, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. Eis que vos farei chover do céu pão. O que acontece aqui, irmãos? Quem é que está dando o que a quem, né? O maná, o pão vinha de onde? Vinha do céu. Quem que estava dando era Deus. E o povo merecia? Não merecia. Então isso é graça de Deus, pura graça imerecida. Murmurações diante do Senhor. Falta de saber e reconhecer quem Ele é, que é um Deus que está cuidando do seu povo. Porque Ele era o mais interessado que o povo chegasse na Canaã. Então Deus não parou a sua promessa por aqui. A intenção de Deus não era que o povo perecesse, ficasse no deserto ou morresse. Não, Deus estava continuando suprindo. Mas esqueceu quem Ele é. Então a gente aprende aqui que o povo precisava confiar no Senhor. Aí a questão é, alguém já fez chover do céu pão? Como acreditar nisso? Como confiar nisso? Para quem está com a visão limitada de Deus. Para quem está com a visão desacreditada de Deus. Aí Deus diz, eu vou fazer esse chover do céu pão. E o pão aqui, a gente vai ver no capítulo 16, uma descrição que é o maná, né? Que era uma porção pequena. Você pode observar isso aí, no versículo 31, que era o nome de maná, porque esse maná quer dizer o que é isto. Literal, o que é isso? Né? Eles ficaram sem entender o que era esse maná descido do céu. E esse maná era com a semente de coentro, está aí no versículo 31 de Êxodo 16, e branco e de sabor como bolos de mel. Eles faziam algumas panquecas, alguns bolos ali e se fartavam na sua família. Mas a questão é acreditar que Deus ia fazer chover do pão, ou do céu, pão, irmãos. Acreditar que Deus ia fazer do céu, sair do céu, pão. Isso já foi uma dificuldade muito grande. Mas quando isso aconteceu, que Deus fez chover do céu pão, e de fato Deus dá uma ordem que diariamente o povo ia ter que ir lá e colher e tal, e recolher diante de um jarro, à medida que coubesse para cada tribo, para cada casa, para cada tenda, e eles não podiam aí passar do limite, nem pegar de mais, nem pegar de menos. Porque Deus também tinha um propósito com isso, porque Deus tinha algo a ensinar esse povo que saiu há quase 2 meses, estavam com a ideia egípcia. Estava com os ensinos egípcios na cabeça. Deus tinha algo para ensinar esse povo. E confiar em Deus, irmãos, é algo que qualquer um de nós precisamos.
O povo precisava, para entrar na Canaã, confiar no Senhor. Afinal de contas, para conseguir conquistar cada pedaço da Canaã, como foi com Josué, se o povo não tivesse uma base de confiança no Senhor, porque as vitórias veio por causa do Senhor e não pelo povo, então como é que vai ganhar a Canaã? Eu aprendi uma coisa, irmãos, sobre essa confiança que Deus quer de nós. Deus, Ele não quer que a gente confie nele de forma mimada. Quer que a gente seja uma ideia de filho mimado, que a gente recorre e tudo Ele faz, ou atenda, não. Eu entendo que Deus quer ensinar sempre algo com cada coisa que Ele faz com a gente. Deus tem propósito com a gente. Qual é a ideia de ensinar o filho? Para ele saber qual é o valor da posição do pai, qual é o valor da fala do pai. E se um filho perde o valor da fala do pai, se não vale nada, então não é pai. Afinal de contas, que é um mandamento até esquecido, né? Honrar pai e mãe é uma coisa que está em escassez, né, hoje, né? Então a ideia é essa, ou seja, Deus, o que eu estou falando, cada detalhe que Deus está falando aqui no texto, está dizendo, povo de Israel, saibam quem eu sou, conheçam quem eu sou, presta atenção no que eu falo para vocês, não é fala qualquer, não é fala de homem, presta atenção em cada detalhe, porque isso tem a ver, o que eu significo para vocês, o que vocês significam para mim já está muito claro, mas vocês não sabem o valor que vocês têm para mim. Vocês não sabem o valor que eu sou para vocês, ou que lugar eu tenho aí junto de vocês, eu quero encontrar isso em vocês. E eles não confiaram no que o Senhor falou, irmãos. Onde é que a gente pode encontrar isso? Presta atenção a partir do versículo 17. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais e outros menos. Já começa a bagunça por aí. Uns colheram mais, outros menos. Porém, medido com uma jarra, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, que colhera cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Aí deu problema. Aquele que colheu mais do que devido na jarra, conforme Deus tinha ordenado, a gente observa que quando guardou, acumulou de um dia para o outro, porque a ideia era ir lá buscar todo dia, deu bicho, cheirou mal. E Moisés se indignou, porque Moisés sabia quanto pesava a fala de Deus, mas o povo não estava ligando para o que Deus falava, não estava confiando na palavra de Deus que ia enviar maná do céu todo dia. Não se entregaram ao cuidado do Senhor, irmãos, do que Deus falou. Estavam preocupados consigo, mas não estavam preocupados com a posição de Deus para eles. E eu pergunto a você, você tem confiado no Senhor? Você tem confiado no Senhor? Você tem confiado na fala do Senhor para você? Você tem confiado sua casa, sua família? Você tem confiado no que aqui está contido nesse livro? O que tem promessa para você aqui, do que Deus falou para você aqui? Estamos vivendo aqui talvez um momento de Sinai, né? Entre Elim e Sinai, estamos vivendo aqui um deserto. Você tem confiado no que Deus tem palavra para você aqui, nesse deserto que a gente está vivendo? Em segundo lugar, irmãos, o maná também nos ensina a depender de Deus. Você sabe depender de Deus? Você tem dependido de Deus? Preste atenção que no próprio versículo que eu li, uma parte B do versículo 4 diz que o Senhor fez chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Irmãos, era cada dia, diariamente. Qual é a ideia de pegar o pão, o maná diariamente? A ideia que quando amanhecesse, vinha o maná e à tarde vinha a carne, era essa a proposta de Deus para o povo. Quando amanhecesse o dia, o que é que a gente... maná caindo do céu em tudo que é lugar... Aí o povo ia lá, se rendia, dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. É essa a expressão de pegar o maná. Senhor, estou pegando esse maná aqui porque eu dependo do Senhor diariamente. Todos os dias eu dependo do Senhor, eu preciso depender do Senhor. Deus colocando em prova para saber se o povo queria depender dele ou não. Se queria tomar as suas próprias vidas e tocar sem Deus. Lembrando do Egito, da comida, da fartura do Egito. Senhor, amanheceu o dia, dependo do Senhor. Amanheceu o dia, dependo do Senhor. Amanheceu o dia, dependo do Senhor. Estou aqui colhendo o maná que o Senhor enviou, é uma bênção para mim, para minha família. Estou aqui fazendo maná para minha casa, para os meus pais, meus parentes, meus filhos. Mas eu dependo do Senhor, essa é a questão, irmãos.
Porque se eu pego um pouquinho mais hoje, amanhã eu não quero pegar. Não quero depender, sou mais esperto, né? Acumulo, deu problema, porque não, Deus não falou que era para acumular, porque diariamente ele enviaria, e deu problema, cheirou mal, estragou. E Deus ainda fala mais, no 6º dia, você pode observar isso aí a partir do versículo 5, e entre outros versículos também do capítulo 16, no 6º dia você vai pegar em dobro a jarra. Porque esse acúmulo agora do 6º dia é para que no sábado vocês não vão lá para pegar. O que acontece? A gente observa que o povo foi lá no sábado, uns foram no sábado colher o pão que Deus disse não é para colher. E eu pergunto, teve maná caindo? Não teve. Está dependendo de Deus? Não. E outros aí, você pode prestar atenção, acumularam de fato, e aquilo não fez mal, não cheirou mal, não apodreceu aquele maná, porque ele seguiu a instrução do Senhor. E sabe por que eu falo isso aqui, irmãos? Porque viver dependendo de Deus é diferente de você depender de você mesmo. Viver dependendo do Senhor é você depender da sua fala, você depender do que Ele tem a fazer, da fala dEle, daquilo que Ele posiciona a você. Então eu vivo na dependência do Senhor, e essa é a grande questão. O povo não estava dependendo de Deus. Como depender de Deus se eu estou murmurando contra Ele, como se Ele não cuida de mim, Ele não faz nada por mim? Deus estava ensinando o povo a depender dEle, irmãos. Dependam de mim. E sabe o que me chama a atenção? Que se você for olhar aí no versículo 35, por exemplo, de Êxodo 16, vai dizer que o povo ficou lá 40 anos comendo de quê? Do maná. 40 anos ensinando o povo comendo do maná. Dependam de mim diariamente, dependam de mim, dependam de mim. E mesmo assim tivemos problemas no decorrer dessa história. Eu pergunto aqui, irmãos, quanto tempo Deus está colocando para a gente viver numa dependência dEle? Para a gente pensar do que Ele está falando para nós é muito mais relevante daquilo que eu penso, eu quero fazer do meu jeito ou da minha forma. Acumular o maná, guardar o maná, não pensar no amanhã, não pensar no que Deus está falando. Há quanto tempo Deus está querendo falar com a gente, levar a gente a pensar no que Ele está colocando para nós e a gente querendo tocar a vida como se não tivesse Deus? Já aconteceu isso com você? Você consegue entender, irmãos? Uma vida de dependência de Deus é uma vida de estar rendido. Você acha que Deus não poderia colocar um maná em um lugar específico e de repente já dar algo pronto para o povo? Deus poderia estar fazendo isso. Por que Ele não fez? Porque o povo precisava aprender. E mesmo assim teve dificuldade. Deus poderia dar algo pronto, perfeito, não precisava ter trabalho nenhum. Mas o povo precisava ser tratado por Deus. E aí eu penso numa questão, irmãos. A pedagogia de Deus é diferente da nossa. Deus tem uma maneira de trabalhar conosco, que a gente às vezes quer ensinar Deus a nos tratar, ou a gente quer tratar Deus, colocando-se como se Ele fosse servo e a gente fosse o Senhor dele. Deus tem uma pedagogia a nos ensinar, uma maneira de tratar, uma maneira de nos colocar, porque Deus poderia fazer N coisas aqui, Deus poderia surgir plantas frutíferas, ervas, ali surgir animais, e eles não, Deus estava colocando o povo para depender de quem? Dele. Dependam de mim, me conheçam mais, se entreguem à minha vontade, confie que amanhã eu vou mandar maná de novo. Pega a quantia, não tem problema se vai desperdiçar o maná aí. Pega a quantia certinha, porque amanhã eu vou prover de novo. Depender de Deus, irmãos. Não é confiar em você mesmo, irmãos. Você tem dependido de Deus? Você está dependendo de Deus? Ou você está achando? Em terceiro e último lugar, irmãos, se você prestar atenção, finalzinho aí do versículo 4, que eu li com vocês, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Se anda na minha lei ou não. Se anda na minha palavra ou não. Se segue os meus princípios ou não segue. Qual é a grande questão aqui, irmãos? O maná nos ensina a obedecer à palavra de Deus. Que Deus está colocando para o povo. Por que eu estou atendendo a murmuração desse povo, o questionamento desse povo? Porque esse povo é um povo que eu amo. Mesmo errando, mesmo falhando, mas é um povo que eu amo e eu tenho um projeto com esse povo, eu tenho uma aliança aqui desde Abraão com esse povo. Vai chegar o Cristo através desse povo aqui. Mas eles precisam me conhecer e precisam aprender que eu sou o Deus deles. E eu digo uma coisa a vocês, não adianta dizer que é Deus de boca para fora.
Não adianta dizer que é Deus, é o meu Deus, sem vida real, só apenas o título, ou o nome, ou o momento. Ou então, e agora, quem poderá nos ajudar? Sou eu, Senhor. Não, Deus, vem cá, me ajuda, me socorre. O que adianta aqui, irmãos, é ter uma vida que reconheça que amanhã vai surgir, o sol vai nascer e vai ter um maná descendo do céu. Vai ter a provisão dele. E sabe o que eu penso aqui? Sabe que quantos atributos Deus tem, quantos nomes Deus tem em relação ao seu caráter, seus atributos, sua natureza? Eu, Elion, eu Chamar, Elohim, Adonai, Jeová Irê, Jeová Jirê. Irmãos, Deus provedor. Jeová. E o povo sabia disso. E mesmo assim agiram como se não conhecesse quem ele era. Às vezes nós nos encontramos assim, irmãos, sabendo seus nomes, seus atributos, mas no momento do deserto a gente esquece quem ele é. Esquece sua fala, sua posição, seu poder, seu caráter, o que ele quer de nós. Às vezes a gente esquece quem ele é. Ele não faz algumas coisas que a gente espera. Ele diz o paralítico, levanta. Eu não vejo ele dizendo, vem cá que eu vou te ajudar. Ele está dizendo, levanta você só, para você ter fé. Levanta você. Eu estou dando uma ordem, levanta, vamos ver se você vai atender a minha voz ou não. Aí isso é fé. Eu não vejo Deus dizendo imediatamente, Jesus falando imediatamente, olha, você está curado para o cego. Não, faz o lodinho lá no olho do cego, vai lá lavar. Se durante o caminho você chegar lá e acreditar em outras palavras que eu vou te curar, então você vai ser curado. No meio do caminho, lavou, estou curado. Você consegue perceber? Vai lá, leproso, mostra o sacerdote. Se você agora está leproso, não, vai lá, mostra. E no caminho é curado. Servo do centurião lá, vai lá. Não sou digno de entrar na minha casa. Não, o Senhor deu uma palavra, meu servo será curado. Então vai lá. Nunca vi tamanha fé em Israel. No meio do caminho, o pessoal dando glória a Deus porque o servo foi curado. Eu não vejo Deus mimando a gente para a gente ser infantilizado na fé. Eu vejo um Deus que puxa a gente para a gente confiar nele, depender dele e obedecer a ele, mas nos elevando aí numa ideia de escada de fé, crescendo cada dia um degrau, para a gente ser uma pessoa melhor a cada dia, mas dependendo do Senhor. Irmão, se a gente tira Deus da história da nossa vida, quem é responsável pela sua história é você. Se a gente tem Deus na história da nossa vida, quem é responsável pela nossa história é Ele. Mas as decisões diárias são suas. O que Deus tem para você, tem uma história aqui infinita para você. Mas as decisões são suas. O povo que pereceu porque desejava algo errado lá atrás, pereceram. Lamentaram aqui. Mas o povo que espera no Senhor, irmãos, confia no Senhor, se entrega à sua vontade, é um povo que desfruta de quem Ele é e conhece quem Ele é. Jesus falou isso lá em João 14, versículo 6, dizendo que Ele é o caminho, verdade e vida. Que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Jesus, a gente conhece Deus como? A gente conhece Deus pela palavra. A gente conhece um autor pela sua obra. Deus estava mostrando que o maná era a obra dele. Mostrando quem Ele é, porque ninguém nunca vai fazer isso com ninguém, sair pão do céu bom todo dia para você comer durante 40 anos. O doutor dele estava dizendo assim, filho, olhem o que eu estou fazendo com vocês. Mas eles não reconheceram isso. E eu fecho aqui com vocês dizendo o seguinte, lá também em João 14, Jesus, Ele se revela também dizendo que quem vê a Ele, vê o Pai. A gente conhece, já no tempo de Jesus, a gente conhece a Deus pelo Pai. Eu e o Pai somos um, ele fala assim para Filipe, revelando que Deus é a pessoa do Cristo também. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a gente conhece Deus pela sua palavra, pela sua obra, e a gente conhece Deus pela pessoa do Cristo. Não tem outra forma. Por sua palavra, depender dele, viver para ele, reconhecer quem ele é, reconhecer sua grandeza. E eu finalizo aqui com vocês dizendo o seguinte. Teve uma pequena reunião com os pastores e eu ouvi um testemunho, um relato. E esse testemunho mexeu comigo, sabe?
Queria que você prestasse atenção nesse pequeno testemunho. Esse testemunho, um pastor de Amazonas, da nossa igreja, ele disse assim, uma irmã passou por um problema de saúde agora recentemente, me parece que foi a Covid e tal. Eu não lembro bem a doença, na hora eu fiquei impactado, na hora nem prestei atenção direito em alguns detalhes. Mas ele falando para a gente que a família lá da irmã, eles tomaram uma atitude de fé. E eles disseram, eu não lembro bem exatamente a doença, o que foi que causou, mas a mulher estava entubada com problema de saúde. E os pastores ficaram maravilhados ouvindo isso. A família disse assim para os médicos, né? Disse, olha, agora... Aliás, o médico respondeu primeiro, dizendo, agora é só um milagre. Não temos mais o que fazer. Aqui está sem consciência e tal. Aqui é a nossa definição, se a gente retira os aparelhos ou a gente deixa assim do jeito que está e vê o que vai acontecer. Mas assim, só um milagre. O que a gente pôde fazer, cientificamente falando, a gente fez. E aí, a família disse o seguinte, os responsáveis por aquela mulher disseram assim, retirem os aparelhos dela. Pode retirar os aparelhos dela. E aí eles se entregaram na dependência do Senhor. Se for da vontade do Senhor, se Deus quiser, que independente desses equipamentos, as coisas que vocês fizeram, for da vontade de Deus, que ela viva, eu creio no milagre de Deus, que ao tirar esse equipamento aí que está sobre ela, ela pode começar a respirar e voltar à vida. Mas se não for da vontade de Deus, que Deus assim a recolha, mas que seja feita a vontade de Deus em nome de Jesus. Irmãos, retiraram o equipamento que estava sobre ela. Meses. Mesmo jeito. Quando retiraram o equipamento, Deus trouxe a vida àquela mulher. Isso me constrange, sabe? Porque eu fico pensando, o que é que eu faria nesse momento agora? Eu deixaria meses e meses e meses, até só chegar no momento de dizer, não, tá bom. Ou eu me entregaria à vontade de Deus? É a mesma coisa do maná. Eu esperaria o maná amanhã, ou eu recolheria hoje para acumular, para estragar e ir contra a vontade do meu Deus. E aquela mulher, irmãos, trouxe a vida, foi para casa, curada, agora há pouco. Entre esse mês aí que passou para esse. Eu te pergunto, nós realmente conhecemos o nosso Deus? O povo aqui reconheceu o seu Deus nesse período do deserto? A gente reconhece realmente o nosso Deus? Agora eu pergunto a você, você conhece realmente o seu Deus? Ou Deus é o Chapolin que aparece só na hora da luta? Quem nos dará de comer? Quem nos acudirá nesse deserto? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.